Atenção, senhor operador, programa A Voz do Islã para segunda-feira, dia 2 de abril de 1990, 7 horas da manhã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus estejam sobre todos. Senhoras e senhores, estamos iniciando o programa A Voz do Islã, programa que tem a assinatura do Centro Cultural Islâmico de Recife, visando divulgar a religião muçulmana para a glória de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. E vamos à recitação da Surat al-Fatiha, a surata da abertura. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Deus, Senhor dos mundos. Ar-Rahmanir-Rahim. O Clemente, o Misericordioso. Malik Yawmiddin. Soberano do dia do juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos à senda reta. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Amém. Com muito prazer, nós estamos iniciando hoje, nesta segunda-feira, dia 2 de abril de 1990, no calendário cristão, o que equivale, no calendário muçulmano, 7 de Ramadã de 1410, o programa A Voz do Islã. Este programa é novo aqui na Jovem Cap. Entretanto, ele já existe há algum tempo. Ele começou a existir noutras emissoras. Já tem mais de um ano de existência. É um programa que o Centro Cultural Islâmico de Recife produz para tirar o véu que durante vários anos vinham impedindo que o mundo ocidental, principalmente o Brasil, visse a verdade da religião muçulmana, a verdade dos muçulmanos. Então é a isto que se propõe este programa, porque aqui no mundo ocidental, principalmente aqui no Brasil, quando se fala em muçulmano, só se fala em metralhadora, só se fala em fuzil, só se fala em terrorismo, só se fala em carro-bomba. Mas a religião muçulmana não é isso. Apenas essa parte que eu falei, essa parte da guerra, essa parte da violência é determinada pelo próprio homem, que é um ser falível, é o ser humano. A religião muçulmana, em momento algum, incita seus adeptos à luta, à guerra, à violência. A religião muçulmana é a religião de Deus, é uma religião de paz. Eu estou falando isso e vou citar um exemplo aqui, em termos daquilo que falha o homem quanto à sua vaidade, motivado por coisa política, motivado pelo poder econômico, motivado socialmente, etc. e tal. Vocês veem, há muito tempo aqui no Ocidente, a imprensa vem anunciando e muitas vezes até criticando os combates que aconteciam em Belfast, na Irlanda do Norte. Não eram combates de muçulmanos, eram combates de cristãos. Duas facções cristãs lutando entre si pelo poder na face da terra. No caso, protestantes e católicos,
Só que, em momento algum, em momento nenhum, a imprensa do mundo ocidental, sempre que explodia um carro-bomba em Belfast, acontecia um atentado terrorista, essa imprensa, no mundo ocidental, nem rádio, nem jornal, nem televisão, dizia: terrorista cristão fez explodir uma bomba em Belfast. Não. Sempre se falava que militantes do exército revolucionário do IRA, os cristãos, os protestantes estavam em luta entre si. Agora eu lhe pergunto, em algum momento, em alguma passagem do Evangelho de Cristo, existe o Cristo incitando o seu adepto, o seu seguidor à luta armada, à guerra? Não. É apenas o homem que falha. O homem é falível. É a mesma coisa que acontece no mundo muçulmano. Outro exemplo histórico da realidade, da atualidade. O Líbano. O Líbano é um país que não tem paz. E nós sempre que fazemos esse programa, pedimos a paz para o Líbano, paz para muçulmanos e cristãos. Só que no momento não são os muçulmanos que estão brigando contra os cristãos, de maneira alguma. São cristãos brigando contra cristãos. Vocês que acompanham o jornal, vocês que leem jornal, vocês que escutam o programa de rádio, vocês que escutam a televisão, vocês estão vendo constantemente, ouvindo e lendo nos noticiários internacionais o problema do Líbano. Existe lá um general cristão chamado Michel Aoun. Ele é minoria, pois bem, ele quer dominar o maior setor cristão do Líbano. O setor cristão do Líbano tem no momento mais de 1 milhão de habitantes. Então, o pessoal que comanda o setor cristão do Líbano faz oposição a Michel Aoun, que é outro cristão, que comanda o outro setor cristão do Líbano. O outro setor cristão. Então está havendo essa luta entre cristãos no Líbano. Então, o programa A Voz do Islã, a partir de hoje, aqui na Jovem Cap, pela graça de Deus, o Clemente Misericordioso, pela sua vontade, vai mostrar a verdade da religião muçulmana. Nós agradecemos a confiança que foi dada ao Centro Cultural Islâmico de Recife pela doutora Carminha, diretora desta casa, que abriu as portas para o programa A Voz do Islã, porque em outros prefixos nós tínhamos uma grande audiência. Entretanto, o horário era muito ingrato. O horário era muito ingrato, geralmente passando de 11 horas da noite. Mas agora não. Nós estamos no horário nobre do rádio brasileiro. 7 horas da manhã, de segunda a sexta, e você vai ficar sabendo tudo da religião muçulmana, a religião de Deus. Muhammad é o profeta de Deus. Isso não significa dizer que ele é, na religião islâmica, somente conceituado como profeta. Não. Nós, muçulmanos, reverenciamos e amamos e acreditamos em todos os profetas, de Adão a Abraão, Noé, Moisés, Isaac, Ismael, Jacó, Jesus, Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre todos eles. Só que Maomé é o profeta que difundiu, que pregou, que espalhou pelo universo a religião islâmica, que não é uma religião como muita gente pensa ou propaga, muitas vezes até maldosamente, no sentido de desvirtuar aqueles que estão simpatizando com a religião islâmica. Não, a religião pré-existe muito mesmo antes da humanidade, da criação, porque ela vem justamente a partir do momento em que Deus se cria a si próprio eternamente. E quando há em tudo, na natureza, uma submissão à vontade de Deus, essa submissão se chama em árabe Islã. Daí porque, na presença do Islã no universo, daí porque Deus ter enviado, sob forma carnal, Maomé para pregar a sua religião. E o profeta Muhammad não sabia ler nem escrever e deixou um livro para a humanidade. Esse livro é chamado Alcorão, é a palavra de Deus.
e equivale para o muçulmano o mesmo que a Bíblia equivale para todo cristão de todo o universo. E o Corão Sagrado foi revelado por Deus ao profeta que, repito, não sabia ler nem escrever, e foi revelado através do arcanjo Gabriel, que era o mensageiro espiritual de Deus, no plano metafísico, lógico. O arcanjo Gabriel trazia de Deus os versículos do Sagrado ao Corão e os passava ao profeta, que por não saber ler nem escrever, os memorizava e depois solicitava e autorizava que uma pessoa que sabia ler e escrever e que fosse de sua confiança escrevesse, registrasse aqueles versículos que foram compilados, que foram reunidos durante 23 anos, quando se deu a última visita do arcanjo Gabriel no plano metafísico ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. E todos esses versículos que estavam em pergaminhos, em couros, em folhas de palmeira, em troncos de tamareira, foram codificados num só livro, nos califados. E esse livro existe até hoje, e Deus conserva a sua sagrada promessa de conservar o Alcorão sem que ele seja alterado numa vírgula sequer. Esse é, portanto, a definição da religião muçulmana, a definição do profeta Muhammad, da sua missão como mensageiro de Deus e o aparecimento do Alcorão, ou seja, na passagem do Alcorão de Deus pelo seu mensageiro Gabriel ao profeta Muhammad e do profeta Muhammad a toda a humanidade. Mas o profeta também teve seus ensinamentos, teve suas palavras, seus conselhos, seus guiamentos, todos de inspiração divina. E muito embora não seja o versículo do Sagrado Alcorão, que a palavra de Deus explicava os versículos do Sagrado Alcorão. E nós vamos apresentar agora as tradições islâmicas, a Sunna, os hadiths do Sagrado Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assim falou o Profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Todo aquele que deseja o mundo e suas riquezas de uma maneira lícita para se resfriar do pedir, para uma vida decente para a sua família, para ser amável com seus vizinhos, comparecerá perante Deus com o rosto resplandecente, com uma lua cheia na 14ª noite do mês lunar, que é o mês de Ramadã, esse mês que nós estamos agora. Assim falou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Pagai aos trabalhadores seus salários antes que seque o suor no seu rosto. Jamais alguém saboreou alimento melhor do que aquele que ganhou graças ao trabalho de suas mãos. Se um de vós apanha lenha para queimar e a transporta às costas, isso lhe vale mais do que pedir auxílio a alguém, que concederá ou recusará um solicitado. Disse Aisha, a esposa do profeta: o apóstolo de Deus aceitava os presentes e dava outros em retribuição. Assim falou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Um prato para 2 dá para 3, um prato para 3 dá para 4. Um homem que, ao encontrar um ramo espinhoso, ou seja, um bocado de espinho no meio do caminho, o afasta, Deus o recompensa por isso e lhe perdoa as faltas. Senhoras e senhores, estamos apresentando a Voz do Islã, produção do Centro Cultural Islâmico de Recife. Nós queremos comunicar a você, prezado ouvinte, que está ouvindo pela primeira vez aqui na Jovem Cato, o programa Voz do Islã, o nosso endereço e o nosso telefone. O Centro Cultural Islâmico do Recife fica situado na Rua da Matriz, número 46, bairro da Boa Vista. Rua da Matriz, número 46, bairro da Boa Vista. Nós atendemos pessoalmente e por carta. Pessoalmente, nós atendemos de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 6 da noite. E atendemos também aos sábados, de 8h30 da manhã até 12h30. E o telefone do Centro Cultural Islâmico de Recife é 221 12 77. Vou repetir o telefone do Centro Cultural Islâmico de Recife: 221 12 77. Bismillahirrahmanirrahim.
Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Dize, amparo-me no Senhor da alvorada. Do mal de quem por ele foi criado. Do mal da tenebrosa noite quando se estende. Do mal dos assopradores dos nós. Do mal do invejoso quando inveja. Nós estamos no mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário muçulmano. Nós estamos hoje no dia 2 de Ramadã, de 1410 da Hégira. Hoje é quarta-feira, dia 28 de março de 1990, no calendário cristão. Mas, repito, no calendário islâmico, que é o calendário lunar, estamos no dia 2 de Ramadã, de 1410 da Hégira. O mês de Ramadã determina o jejum de Ramadã e está preceituado no Sagrado Alcorão esse jejum. Nós vamos daqui a pouco ler todo o capítulo 2 da Surat al-Baqarah, os versículos 183, 184 e 185, explicando o problema da preceituação de se fazer obrigatoriamente o jejum durante todo o mês de Ramadã. E este ano vai ter 30 dias. O mês de Ramadã só vai terminar, ele começou ontem, mas só vai terminar no dia 26 do próximo mês de abril. Então, vamos ler o Sagrado Alcorão, que diz respeito à preceituação do jejum no mês de Ramadã. Diz o versículo 183 da Surata 2, Al-Baqarah, o seguinte: ó vós que cresces no Islã, está-vos prescrito o jejum, como fora prescrito aos povos que vos antecederam. No versículo 184, Deus determina no Sagrado Alcorão o seguinte: dias determinados jejuareis. Quem estiver enfermo ou em viagem, jejuará posteriormente ao número de dias que bem for deixado. Aqueles que não suportam jejuar, redimir-se-ão alimentando um carente. Se fizerdes o jejum, voluntariamente, maior benefício obtereis. Se jejuardes, será preferível para vós, se desejais sabê-lo. O versículo 185 do Sagrado Alcorão, no capítulo 2, diz o seguinte: ó mês de Ramadã, em cujo transcurso foi revelado ao Alcorão Sagrado, guia para os humanos e evidência de clareza e discernimento. Quem de vós há de estar o novilúnio de Ramadã que o jejue? Quem estiver enfermo ou em viagem, jejuará o correspondente aos dias não jejuados em dias posteriores. Deus quer a comunidade para vós e não a dificuldade, para que possais completar o período e glorificais a Deus por vos ser iluminado e lhe agradeçais. Portanto, aí está o que preceitua, o que determina Deus no Sagrado Alcorão em relação ao jejum. E jejuar no islamismo é abster-se de comer, beber, fumar, isto é, nada ingerir. O jejum é dever obrigatório para todo muçulmano e muçulmana que atingir a idade da puberdade e gozar de perfeita saúde física e mental. Às crianças se recomenda o cumprimento do jejum, mas só é obrigatório quando da puberdade. Ramadã, repetimos, é o 9º mês do calendário islâmico lunar. Varia conforme a lua, número de dias que pode ser de 29 ou 30 dias. É o mês das maiores bênçãos do calendário islâmico. Em Ramadã foi revelado o Alcorão, assim como foram revelados livros sagrados de Abraão, de Moisés e de Jesus, segundo informou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. E com relação ao jejum, disse o sagrado profeta Muhammad: jejum ao avistar a lua, e encerrem o jejum igualmente ao avistá-la. Isso quer dizer que se deve jejuar quando se constata a aparição da lua de Ramadã, e deve-se encerrar ao aparecimento da lua no mês seguinte, Shawwal, e então se comemora a festa do desjejum ou do Ramadã, chamada em árabe Idul Fitr. Inclusive, durante todo o mês de Ramadã, o pessoal muçulmano, todo muçulmano em todo o mundo, ele entra em contato espiritual com Deus
entra em si, pela fome, ele entende o que uma pessoa que é carente, que não tem todo dia o que comer, sofre em todo o mundo. E seria difícil, portanto, para um cidadão abastado e afortunado sensibilizar-se com o infortúnio e a penúria do cidadão pobre, se não sentir ele próprio, na própria carne, os açoites da fome e da sede, cujos efeitos o levam a se conscientizar da própria fraqueza e fragilidade, fazendo trilhar os caminhos da humildade e da modéstia e abandonar a soberba pela solidariedade humana, a arrogância pela fraternidade e pela caridade. E por falar em caridade, há um preceito do mês de Ramadã magnífico, chamado Zakat al-Fitr, isto é, caridade do desjejum, que todo muçulmano se obriga a praticar no último dia de Ramadã ou nos últimos dias necessariamente antes de Salat al-Eid, que é em árabe a oração da festa de Ramadã. Esta caridade foi assim definida pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Recebe desabastados entre os muçulmanos para ser repartida entre os pobres. Veja bem, recebe desabastados entre os muçulmanos para ser repartida entre os pobres. Essa caridade, Zakat al-Fitr, consiste em alimentos ou mesmo dinheiro que devem chegar às famílias menos favorecidas antes da festa de Ramadã, do desjejum, a fim de que desfrutem nesse dia festivo de mês para comemorá-lo. Deve ser pago um valor específico por cada membro da família, por exemplo, esposo, esposa, filhos e filhas, inclusive se tiver empregada doméstica. Seu valor por indivíduo, neste ano de 1990, se estima em mais ou menos 150 cruzeiros. Por exemplo, se uma família muçulmana for constituída de um casal, um filho, uma filha, e tiver uma empregada doméstica fixa, deverá doar 750 cruzeiros a uma família, certo? Então é o seguinte, essa caridade que se chama Zakat al-Fitr no mês de Ramadã, ela é feita no último dia de Ramadã, que comemora a festa do jejum. Essa festa é comemorada numa mesquita a partir de 8 horas da manhã, com oração feita em congregação. Antes do início dessa oração, dessa festa do jejum, o muçulmano sai para fazer Zakat al-Fitr, isto é, a caridade do jejum. E é justamente isso. Quem tem um muçulmano que vai fazer essa caridade, vê quantas pessoas ele tem dentro de sua casa. E por cada pessoa que ele tem dentro da sua casa, contando a partir dele, ele coloca 150 cruzados. Por exemplo, se tiver uma família com 10 pessoas dentro de uma casa, incluindo a empregada, o dono da casa, o muçulmano e as demais pessoas, deve pegar 150 cruzeiros por pessoa, num total de 1.500 cruzeiros, e a uma pessoa carente dar esse dinheiro. Essa caridade fica entre Deus, entre a pessoa que está fazendo a caridade e entre a pessoa que está recebendo aquela caridade. Isso é obrigatório, isso é preceituado dentro da religião muçulmana nesse mês de Ramadã, que é o mês das bênçãos divinas no calendário islâmico lunar. Em nome de Deus, do Clemente, o Misericordioso. Dize, amparo-me no Senhor dos humanos, o Rei dos humanos, o Deus dos humanos, contra o mal do sussurro do pusilânime, que sussurra ao coração dos demais humanos, dos gênios e dos humanos. Senhoras e senhores, estamos encerrando esta edição do programa A Voz do Islã. Nós dizemos a todos que a paz de Deus continue com todos e amanhã estaremos aqui novamente na Jovem Cap com o programa A Voz do Islã, se Deus quiser.